Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Cripto Rico. Meu nome é Henrico Vidal e hoje a gente vai falar sobre um assunto que pode simplesmente explodir as criptomoedas. Os bancos centrais agora vão poder comprar e segurar criptomoedas nos seus balanços. Isso é literalmente gigantesco, então vocês vão entender exatamente o que isso significa e como que vai se dar essas regras a partir do BIS, que é o Bank of International Settlements, que é basicamente o banco central dos bancos centrais. Eu tô com um documento aqui que a gente vai ler algumas partes, não vou ler tudo, mas se você quiser tá no link aqui da descrição, inclusive todos os outros links das minhas outras redes sociais para você me acompanhar em todas elas também tá aqui na descrição, então já clica em tudo aqui, já se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e comenta aqui também o que você acha que vai acontecer no futuro das criptomoedas e o que você acha que vai acontecer com as moedas que você segura. Então, galera, primeiramente, o BIS, ele é o banco dos bancos centrais. O que isso significa? Ele cria as regras para os bancos, basicamente, do mundo inteiro. Então, todos os bancos centrais precisam seguir essas regras. Então, eu estou aqui com esse documento diretamente do BIS, tá? Eu traduzi ele está em inglês aqui na descrição, tá bom? Só que eu consegui traduzir ele aqui. E vamos falar um pouco, vamos ler algumas partes aqui, né? Tratamento prudencial de exposições a criptoativos. Isso foi publicado em 16 de dezembro, tá bom? De 2022. Então, assim, é muito recente e vamos entender como que vai funcionar tudo isso daqui, tá bom? Aqui está o conteúdo, né? Vai ter introdução, a estrutura da norma, alteração relativa à proposta da segunda consulta. Assim, é um documento muito técnico, tá? Por isso que eu não vou ler tudo, senão vai ficar muito chato. Então vamos ler só algumas partes aqui para vocês entenderem no geral. Tratamento prudencial de exposições a criptoativos. Introdução. Em junho de 2022, o Comitê de Supervisão Bancária da Basileia emitiu uma segunda consulta sobre o tratamento prudencial das exposições dos bancos a criptoativos. 1. Depois de considerar o feedback das partes interessadas à consulta, o comitê finalizou seu padrão prudencial, que foi endossado pelo órgão de supervisão do comitê, o grupo de governantes e chefes de supervisão. Esse documento estabelece a norma final que o comitê concordou em implementar até 1º de janeiro de 2025. O texto será incorporado à estrutura de Basel consolidada em breve. O comitê deseja agradecer aos respondentes por seus comentários à segunda consulta. Segue abaixo um breve resumo da estrutura da norma finalizada. Seção 2, uma descrição dos principais elementos que foram alterados em relação à proposta na segunda consulta. Seção 3, uma descrição dos principais elementos da proposta que o comitê pretende acompanhar de perto no curto prazo. Seção 4, e o próprio texto da norma na forma de um novo capítulo do Basileia Framework consolidado. Então, basicamente, até 2025 essas regras vão estar em circulação, tá? Essas regras vão estar em vigência de todos os bancos centrais, tá? Até 1º de janeiro de 2025. Então, a gente tem esse ano inteiro e o ano que vem para os bancos simplesmente conseguirem se atualizar em questão disso, né? E fazer dessas regras aqui uma realidade. Então, pode ser que até 2025 a gente veja aí o mercado de criptoativos andando um pouco de lado em acumulação justamente por conta disso, e isso pode causar um bull market gigantesco em 2025. Pode ser o maior bull market que a gente já viu na história, justamente pelas maiores instituições do mundo, que são os bancos centrais, começarem a comprar esses criptoativos, tá bom? Então vamos lá. Estrutura do padrão. A estrutura da norma mantém-se inalterada em relação à proposta apresentada na segunda consulta. De acordo com o padrão, os bancos são obrigados a classificar criptoativos continuamente em 2 grupos. Criptoativos do grupo 1, aqueles que cumprem integralmente um conjunto de condições de classificação. Os criptoativos do grupo 1 incluem ativos tradicionais tokenizados, grupo 1A, e criptoativos com mecanismos eficazes de estabilização, grupo B1, que é basicamente as stablecoins, tá?
Os criptoativos do grupo 1 estão sujeitos a requisitos de capital com base nas ponderações de riscos das exposições subjacentes, conforme estabelecido na Basel Framework existente número 2. Criptoativos do grupo 2, aqueles que não atendem a alguma das condições de classificação. Como resultado, eles apresentam risco adicionais e maiores em comparação com criptoativos do grupo 1 e, consequentemente, estão sujeitos a um novo tratamento de capital conservador prescrito, além de quaisquer ativos tradicionais tokenizados e stablecoins que falham nas condições de classificação. O grupo 2 inclui todos os criptoativos não lastreados. Um conjunto de critérios de reconhecimento de cobertura é usado para identificar os criptoativos do tipo 2, em que um grau limitado de cobertura pode ser reconhecido, grupo 2A, e aqueles em que a cobertura não é reconhecida, grupo 2B. Elementos chaves adicionais do padrão incluem complemento de risco de infraestrutura, um complemento para ativos ponderados pelo risco RWA para cobrir o risco de infraestrutura para todos os criptoativos do grupo 1, que as autoridades podem ativar com base em qualquer fraqueza observada na infraestrutura na qual os criptoativos são baseados. Teste de risco de resgate e um requisito de supervisão regulamentação. Esse teste e requisito devem ser atendidos para que as stablecoins estejam elegíveis para inclusão no grupo 1. Eles procuram garantir que apenas stablecoins emitidas por entidades supervisionadas e regulamentadas que tenham direitos de resgate e governança robustos sejam elegíveis para inclusão. Limite de exposição no grupo 2. A exposição total de um banco de criptoativos para o grupo 2 não deve exceder 2% do capital de nível 1 do banco e geralmente deve ser inferior a 1%. Bancos que violam o limite de 1% aplicará o tratamento de capital mais conservador do grupo 2B ao valor pelo qual o limite for excedido. A violação do limite de 2% resultará em todas as exposições do grupo 2 sujeita ao tratamento de capital do grupo B. Ou seja, o grupo 1 de criptoativos é basicamente de ativos tradicionais que podem ser tokenizados e também stablecoins que são centralizadas, ou seja, o SDC e o SDT, que tem algum órgão por trás onde pode literalmente comprovar seus holdings, né, de moeda fiduciária. O que isso quer dizer? Que para cada dólar emitido de USDC ou USDT tem $1 real, vamos colocar assim, né, por trás daquela emissão. Então, assim, todas as stablecoins e os criptoativos que são tokenizações de ativos tradicionais vão cair no grupo 1, tá? E o grupo 2 são todos aqueles criptoativos que a gente conhece, tá? E eles vão ter que seguir algumas regras, tá bom? Em questão de segurar esses criptoativos mais de 1%, aquilo lá que a gente falou aqui, 2%, etc., do total de ativos do banco, vai cair em algumas outras categorias. Pode ser o grupo 2A ou o grupo 2B, tá? Então, assim, o grupo 2 são as criptomoedas como a gente conhece, Bitcoin, Ethereum, XRP, etc, tá? Inclusive Dogecoin. Vocês vão entender já porque que eu falei isso. Vamos lá. Outros elementos. Outros elementos da norma incluem descrições de como os requisitos de risco operacional, liquidez, índice de alavancagem e grandes exposições devem ser aplicadas às exposições de criptoativos dos bancos. O processo de revisão de supervisão e um conjunto específico de requisitos de divulgação também são prescritos. O diagrama a seguir ilustra a estrutura descrita acima. Esse daqui é o diagrama. 3. Alterações relativas à proposta na segunda consulta. Refletindo sobre o feedback das partes interessadas e só para colocar um ponto aqui, nessas partes interessadas são os stakeholders, né? O que são os stakeholders? É a gente? Óbvio que não. São as gigantescas instituições e também os bancos centrais, etc. Então, assim, é basicamente lobby, né? Então, assim, a galera tá abrindo basicamente a porta para que os bancos tomem controle das criptomoedas. É basicamente isso, mas vocês vão entender isso também já já.
Refletindo sobre o feedback das partes interessadas sobre o padrão proposto e os desenvolvimentos do mercado de criptoativos, o comitê concordou em fazer as alterações descritas nessa seção no padrão final relativo à proposta que foi estabelecida na segunda consulta. Na segunda consulta, o add-on para risco de infraestrutura foi proposto como add-on fixo para RWA fixado em 2,5% do valor da exposição para todos os criptoativos do grupo 1. O que isso significa? Que você precisa segurar 2,5% no máximo, tá? Você pode segurar 2,5% no grupo 1. O comitê concordou em substituir isso por uma abordagem mais flexível que permite às autoridades iniciarem e aumentar um complemento com base em quaisquer pontos fracos observados na infraestrutura subjacente a criptoativos específicos. Essa abordagem deve incentivar os bancos a abordar ativamente os riscos de infraestrutura para evitar a imposição de um complemento em um momento futuro. Teste de risco de base, teste de risco de resgate e exigência de supervisão e regulamentação. As condições de classificação do grupo 1 estabelecidas na segunda consulta incluíram a exigência de que os criptoativos com mecanismos de estabilização passem por um teste de risco de resgate e um teste de risco de base. O objetivo do teste de risco de resgate é garantir que os ativos de reserva sejam suficientes para permitir que os criptoativos sejam resgatáveis em todos os momentos, inclusive durante os períodos de estresse extremo, pelo valor ao qual o criptoativo está vinculado, o valor de indexação. O teste de risco de base é um teste quantitativo baseado no valor do mercado do criptoativo, visa garantir que o detentor de um criptoativo possa vendê-lo no mercado por um valor que acompanhe de perto o valor de paridade. O comitê observou na segunda consulta que estava considerando como alternativa os testes de risco de base e risco de resgate, um requisito para as stablecoins serem supervisionadas e reguladas por uma autoridade supervisora que aplica requisitos prudenciais de capital e liquidez. Isso daqui é justamente para que eles tenham um teste para saber se todo mundo que quiser sacar essas stablecoins vai ser possível fazer isso, entendeu? Então, assim, é justamente para proteger os consumidores, né? Para que, caso eles queiram resgatar os seus dólares ou então qualquer outra moeda que seja pareada ali, né? Qualquer stablecoin que seja pareada com a moeda fiduciária, eles consigam fazer isso a qualquer momento de forma tranquila, para que não tenha essas subidas e descidas malucas que pode acontecer, por exemplo, como a USDT fez ali de disparear com o dólar, etc. Então esse tipo de coisa é que cai no grupo 1, entendeu? Então tem algumas regras muito mais estabelecidas justamente para que isso não aconteça. Após refletir sobre os méritos dessas diferentes abordagens, o comitê decidiu não implementar o teste de risco de base nesse momento. Conforme observado na seção 4 abaixo, o comitê estudará mais a fundo se existem testes estatísticos que possam identificar com segurança stablecoins de baixo risco e, se tal teste for identificado, o considerar como um requisito adicional para inclusão no grupo 1B. Além disso, o comitê concordou que o requisito de supervisão e regulação deveria ser aplicado além do requisito de aprovação no teste de risco de resgate para criptoativos atrelados a uma ou mais moedas. O teste de risco de resgate agora também inclui a exigência de que os ativos de reserva sejam compostos por ativos com risco de mercado e risco de crédito mínimos. O comitê estudará ainda a composição adequada dos ativos de reserva para fins de teste de risco de resgate. Ou seja, as stablecoins não vão poder ser lastreadas em ativos de risco. Isso traz uma segurança maior também, tá bom? Então, assim, por mais que eles não incluam o que eu falei no primeiro parágrafo ali, nesse primeiro momento, eles estão trabalhando para descobrir quais são as melhores formas de trazer essa segurança para as stablecoins, para que os bancos consigam segurar essas stablecoins e as pessoas que utilizam essas stablecoins consigam resgatar essas stablecoins de uma forma mais tranquila. Limite de exposição no grupo 2. O requisito proposto para os bancos mantém suas exposições agregadas aos criptoativos do grupo 2 abaixo de um limite de 1% do seu capital nível 1. Foi mantido no padrão final, sujeito a certas modificações. A primeira modificação resultará em exposições sendo medidas com maior posição bruta comparada e bruta vendida em cada criptoativo, ao invés do agregado dos valores absolutos das exposições compradas e vendidas, conforme proposto na segunda consulta. Essa mudança garantirá que os bancos que adotam medidas para proteger as exposições não sejam penalizados pelo limite.
A segunda modificação refere-se às consequências capitais de uma violação do limite. Para reduzir os efeitos do precipício, o comitê concordou que a consequência do descumprimento do limite será a aplicação do tratamento de capital do grupo 2B apenas ao valor pelo qual o limite é excedido, e não todas as exposições do grupo 2. No entanto, para garantir que os bancos tenham um forte incentivo para não excederem significativamente o limite de 1%, será introduzido um novo limite de 2% que, se violado, resultará em todas as exposições do grupo 2 sujeita a tratamento do capital do grupo 2B. Responsabilidade pela avaliação das condições de classificação. De acordo com a segunda proposta de consulta, os bancos foram obrigados a avaliar seus criptoativos em relação às condições de classificação em busca de aprovação prévia da supervisão para finalizar a classificação. O comitê concorda com o feedback à consulta de que esse processo pode ser desnecessariamente oneroso, principalmente aos casos de que o cumprimento ou violação das condições é claro. Como resultado, o processo necessário foi modificado para mover o elemento de pré-aprovação de supervisão. Em vez disso, o padrão final, os bancos são obrigados a notificar os supervisores sobre as decisões de classificação e os supervisores terão o poder de anular essas decisões se discordarem da validação de um banco. Ativos de custódia. Os entrevistados na segunda consulta levaram preocupações sobre a aplicação da norma em relação aos ativos do cliente quando um banco atua como custodiante. Os respondentes estavam preocupados com o fato de que a norma pode implicar na implicação de requisitos de risco de crédito, mercado e liquidez a esses ativos de clientes. Esse não era a intenção do padrão. A norma foi, portanto, revisada para esclarecer quais elementos são aplicáveis aos serviços de custódia prestados pelos bancos. Agora, para finalizar esse documento, elementos sujeitos a acompanhamento e revisão específicos. O comitê planeja monitorar de perto a implementação e os efeitos do padrão de criptoativos. Dado o ritmo acelerado do desenvolvimento do mercado, o comitê provavelmente emitirá refinamentos e esclarecimentos adicionais ao longo do tempo. Isso pode ser necessário para garantir uma compreensão e implementação consistente do padrão ou para lidar com riscos emergentes. Como parte dos seus esforços de vigilância, o comitê continuará a coletar dados de bancos como parte de seu exercício regular de monitoramento da Basileia III, monitorar e trocar informações sobre a implementação do padrão e desenvolvimentos de mercado e se envolver ativamente com outros órgãos de definição de padrões. Além do monitoramento do padrão, o comitê concordou com um conjunto de questões que serão objeto de acompanhamento e revisão específicos. As questões são as seguintes: testes estatísticos e testes de risco de resgate. O comitê estudará mais a fundo se existem testes estatísticos que possam identificar com segurança stablecoins de baixo risco e, se tal teste for identificado, irá considerá-lo como um requisito adicional para a inclusão do grupo 1B. O comitê também estudará a composição adequada dos ativos de reserva para fins de teste de risco de resgate. Eles vão testar todo o risco que tem em segurar uma stablecoin através de alguns testes, né? Que é o risco de resgate, ou seja, se eles conseguem resgatar de forma rápida para que não tenha alguma flutuação de preço no stablecoin, etc. E eles vão procurar alguma forma de criar esse tipo de padrão para que consiga implementar no mercado, né? Blockchain sem permissão. O comitê continuará refletindo se os riscos representados pelos criptoativos que usam blockchain sem permissão podem ser suficientes mitigados para permitir sua inclusão no grupo 1. E, em caso afirmativo, quais ajustes nas condições de classificação seriam necessários. Ou seja, por enquanto, as blockchains sem permissão, que são as blockchains descentralizadas, né, elas são do grupo 2, tá? Que são consideradas com mais risco. E aí eles vão ver se eles conseguem incluir no grupo 1. Criptoativos do grupo 1B recebidos como garantia. De acordo com o padrão final, os criptoativos do grupo 1B que um banco recebe como garantia não podem ser reconhecidos como garantia elegível para fins de cálculo dos requisitos de capital regulatório. O comitê pretende continuar monitoramento desses tratamentos e avaliar se algum criptoativo do grupo 1B possui as características necessárias para receber o reconhecimento como garantia para fins de requisito de capital. As stablecoins não vão ser utilizadas como garantia, por exemplo, para alguma coisa, entendeu? Elas não são consideradas isso ainda. Critérios do grupo 2A e grau de reconhecimento do hedge.
Os critérios de reconhecimento de hedge da norma final estão em linha com as propostas apresentadas na segunda proposta de consulta. Os criptoativos que atendem a esse critério serão alocados no grupo 2A e serão elegíveis para receber uma quantidade limitada de reconhecimento. Os critérios incluem vários limites relacionados à capitalização de mercado, volume de negociações e observações de preços para criptoativos a serem atendidos para serem incluídos no grupo 2A. O comitê pretende acompanhar de perto a especificação desses limites e o grau de reconhecimento de hedge que a classificação do grupo 2A permite. Para entrar no grupo 2A, esses criptoativos vão ter um certo limite mínimo de capitalização de mercado e volume de negociações, isso justamente para prevenir uma falta de liquidez no mercado, tá bom? E trazer mais segurança para os bancos, para eles não simplesmente quebrarem com algo que fosse muito baixo, por exemplo, entendeu? Então, por que eu falei da Dogecoin no início do vídeo? Porque se, por exemplo, esse limite mínimo for, sei lá, 10 bilhões, a Dogecoin ela consegue entrar nisso. Então, quem sabe um dia os bancos não vão estar segurando até Dogecoin, né? Então, assim, vai ter um limite mínimo e tal, e um volume de negociação que eles vão decidir ali para que isso seja uma forma de segurança para eles. Calibração do limite de exposição do grupo 2. O limite de exposição do grupo 2 é baseado em limites definidos em 1 e 2% do capital Tier 1 dos bancos. O capital Tier 1 é tipo os ativos que eles já seguram. Por exemplo, commodities como ouro, petróleo, etc. E, enfim, outros ativos que são Tier 1, né, que são o topo do topo da cadeia ali dos ativos. Esses limites visam proteger o setor bancário contra os riscos potenciais significativos apresentados pelos criptoativos do grupo 2, à medida que o mercado de criptoativos se desenvolve. O comitê reavaliará a adequação desses limites. Na conclusão, para a gente finalizar esse vídeo logo, para não ficar tão gigante e tão lento falando disso aqui, basicamente é o quê? Estão vindo regulamentações para que os bancos centrais consigam segurar criptoativos. Isso, na minha visão, é extremamente bullish, tá? Extremamente positivo para as pessoas que seguram criptoativos, principalmente agora, antes de ser regulamentado. Então, o que isso significa? Significa que pode ser que venha um volume muito grande de compra em vários criptoativos nos próximos anos, justamente pela inclusão dos criptoativos nos bancos centrais e nos bancos em geral. Então, com esse tipo de padrão do BIS, isso torna possível um alto volume nas criptomoedas e uma exposição gigantesca. Porém, tem alguns outros pontos que eu quero tocar aqui, que é a centralização, a possível destruição do mercado cripto, que é o quê? Por exemplo, Ethereum. Ethereum ela é prova de stake agora. Então, se, por exemplo, os bancos, que eles agora têm o poder de fazer isso, escolherem uma certa blockchain como a mais segura, né, porque eles que vão fazer isso, eles podem também comprar a maior parte desses criptoativos para justamente ter o controle desse criptoativo, como por exemplo o Ethereum. Se você tem um stake maior que 60% da rede, você tem controle da rede. Então pode ser que essas regras tragam centralização para moedas descentralizadas. Então assim, temos que ver muito certo assim as moedas que vão sofrer esse tipo de atuação dos bancos, tá? E ver como que isso pode afetar no mundo das criptomoedas em si. Então, assim, de certa forma vai trazer muito investimento, muita grana para esse mercado e, consequentemente, o preço vai subir bastante, porém, vai trazer centralização também para certos tipos de moedas. Isso aí é uma coisa que a gente vai ter que ver com o tempo, ver como é que vai funcionar, porém, no geral, é muito interessante a forma que está sendo colocada aqui, porque isso é sim de uma forma positiva de crescer esse mercado. Esse 1%, 2% e tudo aqui que eles colocaram, no geral, tá, de todos os bancos, etc., corresponde mais ou menos a 3 trilhões de dólares. Então, assim, é possível que a gente veja um crescimento legal aí nos próximos anos, justamente por isso daqui. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se você aprendeu, deixa o like e comenta aqui embaixo também o que você aprendeu, o que você achou mais interessante isso aqui e o que você acha que vai acontecer justamente por conta dessas regulamentações. Compartilhe esse vídeo com os amigos também para que todo mundo fique sabendo. Se inscreva no canal. E é isso aí, galera. Tamo junto demais. Vamos ficar rico com cripto e até a próxima.